Irmãos, o tema da mensagem de hoje é identidade e propósito. Identidade e propósito. Nós conhecemos um pouquinho da vida de José, imagino que a maioria de vocês conheça pelo menos um pouquinho, porque alguns aqui são recém-convertidos, alguns com certeza cresceram ouvindo o que a gente conhece como José do Egito, que na verdade de Egito ele não teve nada, morou lá, mas é José hebreu, filho do Senhor, abençoado. José, muito conhecido por estar no Egito, por ter governado o Egito. Quando a gente olha a história no final, quando a gente fala José, o governador do Egito, fala, poxa, que história abençoada. Mas quando a gente vai conhecer um pouquinho das entrelinhas, a gente sabe que José, apenas um jovem ainda, era o filho mais amado, podemos dizer assim, do seu pai. Por que mais amado? José, ele é bisneto de Abraão, para você entender. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó era pai de José. Jacó foi trabalhar muito para poder dar o dote por uma esposa a quem ele amou muito, que se chamava... Quem era a esposa que ele amava muito? Raquel. Só que quando ele trabalhou muito por ela, o seu sogro entregou quem para ele? A irmã mais velha, Lia. E ele foi enganado, porque Labão colocou a filha mais velha lá na noite de núpcias, Jacó ali na escuridão, não viu nada. No outro dia acorda, não era a esposa amada que ele queria tanto, por quem ele tinha trabalhado tanto. E aí Labão vem e ele fala, você me enganou. Eu falo, não, fica tranquilo, vamos combinar mais 7 anos para você, para já ficar com a que você gosta, porque ela é a mais velha, Lia é mais velha, então é natural que ela casasse primeiro. Então fica também com Raquel. Naquela época podia, ele casou com as 2 irmãs. Mas aí a verdade é que Raquel não podia ter filhos. E Lia começou a ter filhos, e ela teve 6 no total. Jacó, você sabe, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, que é Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel, mas a gente sempre conhece por Jacó ou Israel, para você entender. 6 eram de Lia. Aí Raquel não conseguia ter filhos, falou, fica com a minha serva. Fica com a minha serva para você ter filhos, que naquela época, se era filha da serva, era filha da senhora também. Então Raquel falou, minha serva vai ter filhos, e eu terei os filhos dela, serão os meus filhos. E aí ele teve filho, aí Lia já tinha diminuído, já falou, fica com a minha serva também, e competição entre elas, e aí vai. E ele teve mais 2 filhos com a serva de Raquel, e 2 filhos com a serva de Lia. Quem está acompanhando a conta já viu que deu 10. Depois de tudo isso, Raquel, graças ao Senhor, teve filhos. O Senhor dá filhos para quem é estéril, o Senhor até hoje continua fazendo milagres, e ele entrega o filho chamado José. José para Raquel, e aí por ser o filho da esposa a quem ele tanto amava, ele se apegou muito com aquela criança, que chegou depois de tanto tempo, depois dos 10 filhos, ele teve José, e depois de José ainda, José teve um irmão da própria mãe, todos eles eram irmão dele, mas da própria mãe ele teve Benjamim. Só para você entender, os 12 filhos, e aí José e Benjamim são irmãos da mesma esposa. E Jacó se apegou tanto, que ele começou a cuidar melhor, e aí entre os irmãos, começou a ter problema de inveja, de muito... Os irmãos começaram ali a ter problema com o jovem, que era um menino ali de 17 anos, quando isso que eu vou contar aconteceu. Então um pouquinho antes, os irmãos já começaram a mimadinho do pai, eu não sei o que, e aquela resenha de irmão. E Jacó, não sei se com muita sabedoria ou não, se para cumprir o plano de Deus, ou ele se apavorou um pouco, ou o pai não pode ter filho preferido, ele chega e dá uma túnica maravilhosa, somente para José. Aí os irmãos que já estavam com muita bronca dele, já ficaram loucos da vida, e para ajudar José começou a ter tal de uns sonhos, onde os irmãos e os pais se prostravam diante dele, mas José não falava com arrogância, ele foi contar o que ele estava vivendo, e era verdade, porque no futuro iria acontecer dele ser o governador do Egito, e os irmãos e o pai, a mãe, iriam chegar, a mãe não, a mãe depois faleceu, o pai e os irmãos iriam chegar até lá, para poder conhecer o filho, que nem sem saber era o governador do Egito. Eles de fato chegaram e se prostraram diante do governador, que eles nem imaginavam que era José. Só que para chegar até lá, teve um abismo. Ele começou a sonhar, os irmãos vieram um dia, Jacó, falta de sabedoria, imagino eu, porque está vendo que os irmãos já têm briga com o menino, mandou o menino lá para investigar os irmãos, vai lá ver seus irmãos no campo. Quando o menino está chegando, os irmãos já falam, ó lá, vem lá de novo, o fofoqueiro que o pai enviou aqui.
Todo mundo com bronca falou, vamos matar ele? Não, não. Chega um mais sábio e fala, não, coloca na cisterna, pensando o seguinte, daqui a pouco a gente vem e solta, vai passar essa fúria. Enquanto ele se distrai, os outros irmãos falam, não é para matar então? Realmente, não vamos ficar com o sangue dele nas costas não. Vamos vender ele, está passando uma caravana aí, vamos mandar ele embora, vai sumir lá para o Egito, e a gente vende ele e vai embora. Tiveram essa ideia. E o que a gente vai falar para o pai? Aí chega o irmão, o que vocês fizeram? Não, a gente vendeu ele. O que nós vamos falar para o pai? Pega a túnica dele, e aí a gente mata um animal, molha com sangue, vamos lá e fala assim, ô pai, não sei o que aconteceu, mas a gente achou isso aqui. Não falaram assim, ó, seu filho morreu. Falou assim, achamos essa túnica aqui, toda ensanguentada, o que o pai pensou? Meu filho morreu. Beleza. Jacó nem sai atrás do filho para investigar, para pesquisar, porque achava que o filho tinha morrido. Mas José estava vivo, vai levado como prisioneiro para o Egito, conhece lá alguém, se encanta pelo porte dele, meninão, 17, 18 anos, vou comprar José e vou levar para casa. Como é que era o nome desse homem? Potifar, muito bem. Potifar leva ele para casa e às vezes a gente acha, né? E ele começou a reinar lá, a governar. Imagina, um menino de 17, 18 anos, ele realmente começou a governar a casa de Potifar e era invejável. A casa de Potifar começou a ser muito abençoada. Mas você acha que foi do dia para a noite? O cara comprou um escravo e entregou tudo na mão dele. Falou, coordena tudo aí, minhas riquezas todas. Não. José foi trabalhando bem, conquistou a confiança de Potifar. Aí me acontece de vir uma endemoniada lá, pelo amor de Deus, a esposa de Potifar. Meio carente, chega lá, vê o meninão, fala, que menininho lindo. Devia ser bonitão, José devia ser bonitão. E aí a esposa do cara se apaixona e vai lá, e José fala, não, por favor, não me arruma para a cabeça não, tudo eu posso tocar aqui, meu senhor confiou tudo a mim, menos a senhora, eu não posso tocar na senhora, primeiro para não pecar contra o meu Deus. Veja bem, eu sempre fico intrigado, José está andando direitinho, começa a ter uns sonhos, não é culpa dele, começa a ser bem quisto pelo pai, porque é um menino obediente, concorda aqui? Você que é pai e mãe sabe, né? Não é só porque tem um rostinho bonitinho que você gosta, né? É porque é obediente, é porque caminha bem. Quando você fala para os 10 fazer as coisas, os outros obedecem, esse daqui é bonzinho, né? A gente tem a tendência de ter inveja de quem está andando bem, mas só que você vai ver nos bastidores, às vezes você está deixando alguma falha, isso pode acontecer na empresa, pode acontecer em diversos lugares, a gente tem que sempre vigiar. O menino lá se dando bem, é vendido como escravo. Onde é que está Deus nesse negócio, deixou ser vendido como escravo? Eu ia perguntar. Tá bom. Aí ele vai lá, bom, não tem outro jeito, vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando. Começou a trabalhar, indo bem, aparece a esposa de Potifar, ele pensa, eu só preciso me posicionar diante do meu Deus e nada de mal vai acontecer. Amém? Até aqui todo mundo concorda? Eu também. Concordo com você. Aí não, a mulher levanta uma injúria contra ele e o que acontece? Ele vai preso. Ainda vai com uma fama de ter tentado molestar a esposa, que na verdade estava se entregando, querendo se entregar para ele não tocou nela. Ele vai preso injustamente, mas lá na cadeia o que acontece? Esse rapaz começa a se posicionar de novo. Aí concorda comigo que um carcereiro não ia entregar na mão de um preso a cadeia toda, né? Mas a Bíblia fala que a cadeia ia super bem, porque o carcereiro foi ganhando, foi vendo José, foi se alegrando com a postura dele e entregou toda a cadeia na mão de José e a cadeia caminhava super bem. Imagina o que é uma cadeia caminhando super bem. Eu não consigo imaginar. Talvez tinha flor, um quadro na parede, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas caminhando legal, bonita, jeitosa a cadeia. Aí aparece o copeiro e o padeiro lá. Aí eles, inquietos, José vem para tentar ajudar eles. Gente, a palavra é maravilhosa, é riqueza de detalhes. José vem para tentar ajudar. O que está acontecendo com vocês? E aí o copeiro vem e conta um sonho. E ele fala assim, ó, esse sonho é que em 3 dias você vai voltar para a presença do rei e vai ficar tudo bem, meu amigo. Fica tranquilo, daqui 3 dias você está saindo, só faz um favor. Se lembra de mim quando você estiver na presença do rei? Fala para ele que eu sou hebreu, não tenho nada a ver com nada aqui, eu não fiz nada para estar aqui. Por favor, para ele me libertar. Ótimo. O padeiro vê a conversa e fala, que bom. Contou o sonho dele, vou contar o meu também, que bom, daqui a pouco ele volta lá para a presença do rei. A hora que o padeiro conta, José fala, o seu é que em 3 dias o rei está fazendo aniversário e você vai subir, a hora que você sair daqui, o rei vai tirar a sua cabeça e você está morto. E aconteceu, de fato aconteceu, só teve algo que não aconteceu. O copeiro esqueceu dele, esqueceu de falar para o rei. Ficou tão feliz e esqueceu dele. E vai José, ficar mais 2 anos na cadeia esquecido. A gente olha tudo isso, irmãos, eu sou sincero para falar para vocês. Às vezes eu pergunto, pai, por que precisava ser assim, né?
O rapaz se posicionou. A história poderia ser o seguinte: fizeram um conchavo, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram um conchavo, acusaram ele porque ele queria ficar adorando Deus, ele foi preso. Eu ia até entender agora, ele se posicionou e não pecou contra o Senhor, por que foi parar nessa cadeia dessa forma? Se falassem que ele tinha sido preso e ficou lá na cadeia por conta disso, de ter sido perseguido por alguém, tudo bem, mas contaram uma mentira contra ele, a gente fica indagado. Mas irmãos, eu quero fazer você meditar a seguinte proposta, que é o tema da mensagem: identidade e propósito. Quando a gente olha José passando por diversos aspectos desses aqui, a gente precisa trazer à nossa memória que nós, como seres humanos, muitas vezes também passamos por algumas angústias. Porque tem gente que quando acha que está dentro da palavra, ou que vai para uma igreja, as coisas vão caminhar super bem. E a gente olha José se posicionando: bom, não teve jeito, fui vendido como escravo, vou trabalhar bem. A gente olha José chegando na cadeia: não tem jeito, estou aqui, vou trabalhar bem. A gente fala: poxa, quando a gente está andando, as coisas vão caminhar bem. Mas não caminhou bem para José. E algumas vezes não vai caminhar bem para nós. Mas o segredo é que tem propósito. E a gente precisa saber a nossa identidade. Você precisa se certificar sobre qual é sua identidade. E sabendo a sua identidade, você vai descobrir qual é seu propósito de vida. Porque senão nós vamos nos deixar ser levados, como vários irmãos nossos que vieram para a palavra, que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, que caminharam um tempo, quem sabe conosco ou em outras igrejas, que seja, os nossos irmãos na face da terra. Para você ter uma ideia, a Europa, o berço do protestantismo, hoje está lá, acabado. Nossos irmãos conhecem a palavra, de certa forma esfriaram. Hoje a gente está aqui, tem que começar a orar pela Europa, que no início orava por nós, enviando missionários. Pastor Vitor pregou muito bem semana passada, chacoalhando a nossa vida, para a gente se lembrar. A gente vê vídeos dos nossos irmãos da África, falando assim: não precisa orar por nós não, orem por vocês. A gente está buscando muito mais a Deus, a gente não precisa de conforto, a gente não precisa de ar-condicionado, a gente com o pé na lama, sem ter o que comer, o que beber, a gente está orando por vocês. Porque vocês, a gente recebe notícia que vocês são frios, têm a oportunidade de estar em igrejas e não vão, tem a oportunidade de falar do Evangelho, como ele mostrou o vídeo da Nancy aqui semana passada. Quem não assistiu, por favor, olhe lá pelo YouTube, pelo Spotify. No YouTube você vai ver o vídeo da Nancy. Uma serva do Senhor Jesus Cristo, numa terra onde ela não pode falar do Evangelho. E ela pedindo para eles: por favor, quando estiverem no Brasil, anunciem Jesus Cristo lá. Por mim, lembre-se de mim, porque eu não posso fazer isso. E aí às vezes a gente começa a pensar nessas questões desses irmãos que pararam. Por quê? Porque surgiram alguns tipos de problemas, e eles falaram: Deus não olha para mim, Deus não me ama. E eu fico imaginando José de repente em alguns aspectos, falando: pai, o Senhor não se importa comigo. Deixou meus irmãos criarem um plano contra a minha vida. E aí eu venho aqui achando que de repente eu vou ficar bem, e alcanço um certo prestígio dentro da casa de Potifar, que não chegava aos pés do que ele tinha como pai dele. Por mais que Potifar fosse bom, não era o pai dele amando, dando carinho. A hora que eu alcanço esse certo prestígio, o Senhor me permite ser preso. Eu fico imaginando José nesse diálogo, acho que você também deve pensar. Mas eu quero trazer para você sobre a sua identidade, sobre a minha identidade. Nós precisamos saber quem somos, porque algo manteve José vivo nesse propósito todo. Algo impediu que ele tirasse a própria vida de repente. Nós temos que entender que nós temos identidade. Você sabe qual identidade você tem? O que manteve José vivo foi saber que ele era filho de Deus, e mesmo sem a esperança de que o pai dele um dia, o pai da terra, encontrasse ele sabia que o pai do céu estava de olho. A esperança que tem que nos mover quando a gente encontra qualquer tipo de dificuldade ou problema. E não estamos aqui para colocar na balança os problemas ou dificuldades, porque às vezes um grande empresário vai vir aqui e vai falar que está com um problema porque ele perdeu 100 mil reais. Aí você olha e fala: mas caramba, o cara é bilionário. 100 mil reais não é nada para o cara, está chorando de barriga cheia. Mas aí você quer chorar porque lá no seu emprego você queria uma promoção que ia te dar 500 reais a mais de aumento, e você está chorando, revoltado com Deus, porque já faz 2 anos que eu estou esperando. Você está reclamando que o outro perdeu 100 mil, está chorando. E está reclamando dos seus 500 mil. Se nós não vamos colocar na balança, porque todo mundo aqui vai chorar, não vai ter chupeta para ninguém. Amém? Nós precisamos saber identidade, porque algo tem que nos manter vivo quando as coisas não estão bem.
Se nós soubermos a nossa identidade, as coisas vão nos ajudar a caminhar bem. Se nós tivermos identidade, nós faremos como José, nós caminharemos com felicidade, independente das circunstâncias. Ah, você é um bobo alegre, dando risada quando as coisas não estão indo bem. Não, mas é felicidade genuína, é paz que excede o entendimento. Tem situações que nós estamos passando, se eu contar para você, você chora. Você desanima, fala, se o pastor está assim, então imagina. Mas são dificuldades que você sabe que tem começo, meio e fim. E por saber que nós somos filhos do Deus vivo, nós sabemos que aquilo tem data para acabar. Mas por que eu estou falando tudo isso para você e estou falando sobre essas questões? Porque aqui é um texto que às vezes passa batido, 3 versículos que às vezes a gente não consegue entender. Quando a gente para entender por que José sobreviveu a tudo isso, a gente vê nas entrelinhas o pai dele com muita sabedoria. Pensa em algo que era muito respeitado naquela época, a bênção dos patriarcas, e até hoje é bíblico. A bênção dos patriarcas. Jacó estava prestes a morrer. E esses versículos que nós lemos estão falando sobre cada um dos filhos, as características deles e aquilo que eles viveriam no futuro, uma certa profecia do pai, Jacó. E a Bíblia diz que assim que ele termina, ele recolhe os pés na cama e ele descansa no Senhor. São as últimas palavras. Um pai que ficou com muita saudade. Depois que José estava lá e que o copeiro esqueceu dele, depois de 2 anos o rei sonha. E aí um sonho que tirou a paz dele, ninguém conseguia interpretar, o copeiro fala, num pequeno delay de 2 anos, o copeiro fala, rapaz, tem um menino que eu esqueci na cadeia lá, ô rei, ele pode te ajudar. Vai lá e manda chamar, os caras mandam chamar, se arruma e sobe porque o rei quer falar com você, e ele sobe. Com toda a boa vontade, vai lá e interpreta os sonhos do rei, falando que viriam 7 anos de muita bonança e muita fartura sobre toda a terra. Mas depois viriam 7 anos de vacas magras, onde toda a terra passaria fome. E ele fala, Senhor, é importante, fala para o rei do Egito, que o Senhor coordene tudo para que nesses 7 anos de bonança, haja fartura para sustentar os outros 7 de sequidão. Quando o rei ouve tudo isso, o próprio pai convence todos eles, os sábios do Oriente estavam ali junto com o rei, olha só, quem é que nós poderíamos entregar, ninguém soube nem interpretar o sonho, esse rapaz, que agora já não era tão rapaz assim, sofrido de prisão, precisa governar, e Deus toma a mente do faraó, que nem conhecia José, pela primeira vez vendo ele, fala, entrega tudo nas mãos dele, dá um anel aí de sinete, debaixo do Egito, aqui debaixo da minha autoridade já tem ele, depois de mim, já está ele governando tudo. Ninguém pode mais do que José, ele será o governador de todo o Egito. E a Bíblia diz que onde ele passava, o pessoal fala, abre o caminho para o grande governador do Egito. E ele governou com muita paz. O tempo de bonança ele foi sabendo guardar, uma sabedoria que vinha do céu, o Senhor cumprindo os sonhos que ele tinha tido lá atrás. E ele começou a guardar tudo. E no tempo de seca, ninguém tinha mantimento, nem mesmo dentro do Egito. Mas o rei tinha confiado a um grande sábio, o sábio José. Tinha guardado tudo e todos puderam vir para o Egito. E assim chega os irmãos de José, sem nem reconhecer que era ele, e vem pedir comida para ele. E tem todo um plano que depois eu te aconselho a ler. E aqui o pai tem a oportunidade de ver novamente o filho que ele achava que nunca mais veria. Depois de um tempo no Egito, Jacó está nessas últimas palavras e eu quero só reler com você. O pai dele falando sobre ele. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Quem é o valente de Jacó? É o próprio Deus. O pai dele falando tudo isso, que são as características, a identidade de um grande servo que passou por tudo isso que nós contamos e não se deixou abalar. Eu acho que nenhum de nós aqui passou por coisas parecidas, ou quem sabe algumas coisinhas, mas não com toda essa proporção. Ser vendido, dado como morto, os pais nem saberem. Vai levado como escravo, é comprado, vai lá, começa a caminhar bem, vai na cadeia. Chega na cadeia, cria esperança, fica lá esquecido. E aí quando sobe, fala, poxa, não tenho mais ninguém, nem com quem comemorar, não sei nem com quem celebrar tudo isso, preciso trabalhar, e 7 anos trabalhando, até chegar o tempo onde a família chega e ele vê que, poxa,
E como é que está o pai de vocês? Vocês têm pai lá e começam a perguntar tudo isso. A gente não chegou a passar nenhum sinalzinho perto disso. E olha que tem vida sofrida, meus irmãos. Às vezes a gente como pastores sabe de situações aqui muito sofridas, mas nenhuma delas se equipara à vida de José. Por isso eu e você temos que saber sobre essa identidade e cravar no nosso peito essas características que José teve, que o próprio pai está falando dele aqui, para a gente poder colocar em prática na nossa vida. E a primeira delas que ele fala com muita propriedade é que ele era o ramo, um ramo. E o próprio Jesus diz para a gente que a gente é ramo. Quem é a videira verdadeira? O próprio Cristo. Nós somos ramos. Se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer nada. Jacó chama José de ramo. Ele é um ramo. Por que é que Jacó não falou que ele era árvore? Eu fiz questão de ler numa versão mais próxima do original, porque algumas versões, para favorecer a linguagem, escreve que José era uma árvore. Não é isso que no original diz. Ele era um ramo, e sabe por que José era um ramo? Porque ele tinha total convicção de quem ele era e de que ele estava vivendo um propósito maior. E isso diz respeito à nossa identidade. Saber onde nós estamos, saber que se Deus nos tirou do nosso sofazinho que estaríamos agora, quem sabe outrora de ressaca, alucinado por alguma substância, muitas são as histórias. Se Deus nos tirou de lá, é para fazer algo novo na nossa vida, e quando a gente lembra que temos identidade, a gente se mantém de pé. José sabia que ele pertencia a uma família, e acima de tudo ele era povo do Senhor, que ele não esteve sozinho em nenhum desses dias. Deus esteve com ele, e aí as minhas respostas vêm. Como é que José não esmoreceu? Pai, eu não entendo ainda totalmente porque o plano precisou caminhar aqui, mas eu vejo José na postura. E quando ele tem a oportunidade, qualquer um de nós poderia falar, eu não estou nem aí. Esses irmãos aí, esse aqui foi o que cuspiu na minha cara. Esse aí foi aquele que falou para os outros, joga lá na cisterna. Aí esse outro aqui foi aquele que chegou e falou, tá vendo? Estão levando os caras como escravos. Imagina, passando uma caravana com escravos, acorrentados, um irmão olhar e falar assim, vamos vender ele junto. Ver, colocando algemas, colocando cordas, travando os pés, amarrando. Qual que era a mentalidade desses irmãos? Qualquer um de nós ia falar assim, agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Dá vontade de cantar, não dá? Então a gente tem que ficar atento, porque José não fez nada disso. José cuidou de cada um deles. José pediu para trazer o pai. José foi lá e falou com o rei, separa a melhor terra, teve estratégias para deixar eles separadinhos do povo do Egito, para eles cuidarem bem das ovelhas. E você estende um pouquinho mais o chiclete aí, você vai ver que eles chegaram com cerca de 70 pessoas, ficaram no Egito e saíram lá com milhões de pessoas quando foram cruzar o Mar Vermelho, quando nós cantamos. Porque José estava lá e sabia que ele tinha identidade e sabia que tinha propósito de vida. Quando nós entendemos que nós temos identidade, nós somos ramo, nós somos ramos frutíferos, nós estamos ligados a um corpo. Por que Jesus falou para a gente viver como igreja? A gente não é igreja sozinho, porque querer ser igreja sozinho é ser árvore. E ele mesmo falou, vocês são um ramo, eu sou a árvore, eu sou a videira. E por estarmos aqui a gente produz fruto. Por estarmos aqui hoje a gente se capacita para amanhã levar fruto para pessoas sedentas. Eu orei aqui, pessoas que não têm nem força para chegar numa igreja. As pessoas que mais a gente sabe que precisam são as que mais demoram para despertar e vir buscar a presença do Pai. Mas a gente tem condições de ser a Bíblia que essa pessoa vai ler. Amém? Os nossos filhos estão ali aprendendo, amanhã na sala eles podem ser a Bíblia, que os outros amiguinhos vão ler, por ser exemplo. Quantos e quantos testemunhos a gente tem das nossas crianças que vão lá, a hora que vai comer a merenda da escola, para e começa, Papai do Céu, independente de quem está perto. Gente, é maravilhoso. Isso é identidade e saber que tem propósito. Qual era o propósito de José? Com o pai dele, ele servia. Na casa de Potifar, ele serviu. Na prisão, ele serviu. Ele encontra um padeiro, um copeiro, ele serviu. Ele vai para o rei e fala, vou só contar, rei, é isso, isso, isso. Levanta alguém aí, já estou descendo para o meu lugar. Ele serviu. Quando a gente entende o nosso propósito de vida, nada nos abala. Vem às vezes um safanão, porque Jesus também disse que a diferença entre nós e aquele que construiu na areia é só porque a gente está
está fundamentado na rocha. Porque tempestade vem para todos. Só que esse negócio de acompanhar Instagram, você só vê as melhores fotos, as melhores poses. Você fala, só a minha vida que é ruim. Esquece isso. Pode estar ruim hoje? Talvez esteja, se você contar, talvez a gente chore. Pode ser, mas é pontual. Você é um ramo frutífero, está ligado num projeto maior. E todo o histórico de pessoas que cavaram antes da gente, hoje a gente está de repente vivendo algo, alguma alegria, felicidade, porque algumas pessoas Deus usou para que a gente pudesse chegar aqui. Às vezes até com histórias ruins, como nós lemos de José. Mas Deus usou tudo isso para que a gente pudesse chegar aqui. Não vou dizer sobre erros e pecados que nós cometemos, porque tem gente que fala, os meus erros, meus pecados me trouxeram aqui. Deus olha de lá e fala assim, esquece isso aí. Era para você chegar aqui limpo, você chegou tudo sujo. Por vacilo seu. Agora, situações que a gente não entende. Gente, tem situação que a gente como pastor, às vezes conversa, eu, pastor Vitor, meu Deus do céu, como é que essas coisas acontecem e como a gente pode ajudar pessoas que passaram por isso. Situações trágicas. Trágicas. Mas a gente olha tudo e fala, o Pai tem algum propósito nisso. A nossa visão humana não consegue. Não tente acompanhar a visão do Pai. Porque a nossa visão humana não consegue compreender tudo. A gente não tem a ótica do Pai. Como eu disse, eu não sei, se um dia o Pai me permitir, Ele vai falar, filho, precisava ser assim, assim, assado, com a mulher fazendo isso, 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 porque lá se desenrolou dessa forma. Ele não tem que me explicar nada, se Ele puder eu agradeço. Mas nós não temos que ficar pensando, por que é que sofreu um abuso? Por que é que sofreu um estupro? Nós não temos realmente explicação. Isso tudo é Satanás querendo alimentar e você vai se esquecendo da sua identidade. Jesus morreu para todos que tivessem confiança nele, viverem uma vida plena, com essa paz que excede o entendimento. Isso é identidade. Uma vez que você se vê como um filho de Deus, essas coisas passageiras não vão ter força para te abalar. Talvez um dia, 2, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser figurativo. Tem gente aqui que já ficou chorando 1 ano, demorava para chegar esse dia, né? Eu sei, mas vai chegar. O que nos mantém vivos, o que nos diferencia das pessoas que estão sem rumo lá fora, é que a gente sabe para onde está indo. Nós temos identidade, e aí quando a gente enxerga o nosso propósito, eu sou um ramo que vai dar frutos. O Marcelo falou, às vezes a gente tem uma oportunidade e não faz. Ele lá com a oportunidade que Deus deu, foi lá e evangelizou e falou. E sabe quantas vezes a mãe dele já tinha ouvido falar e não se entregava? Várias pessoas foram lá falando, ela não se entregava. É ou não é, Marcelo? Chega lá, ela estava esperando o filho, estava esperando, e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, que oportunidade maravilhosa. E os irmãos, os familiares ali com problemas, eu quero também essa oração, por favor, ora por mim. Olha que bênção. Quando a gente entende que temos a nossa identidade, a gente sabe que é ramo, que está enxertado, e toda a história que já aconteceu no passado, você para até de ter raiva de pessoas, você perdoa pessoas em seu coração. Meu irmão, quem que não tem? No trabalho às vezes a gente tem, às vezes dentro da igreja. É algo que é um pouquinho mais difícil, só que a gente fica incriminando pessoas, a gente perdeu a identidade. Você está dizendo que uma pessoa é mais forte do que Deus? É isso que você está dizendo? O meu encarregado ficou bravo comigo, e aí eu não pude fazer tal serviço que eu queria, colocou no pior serviço. Espera aí, meu irmão, você está dizendo que seu encarregado é mais forte do que Deus? Não, imagina, claro que está. Sem querer, Satanás está fazendo você falar, você perdeu a identidade. Se você é filho de Deus, ninguém tocou na sua vida sem a permissão do Pai. E se o Pai permitiu, você pode até ficar bravo com o Pai. Quem aqui nunca ficou meio bravo com o Pai? Sorte que a misericórdia dele se renova cada manhã. A gente fica um pouquinho bravo sem entender, mas o Pai vem e fala, filho, confia. Você vai na presença do Pai todo cheio de razão, chega lá, você toma umas ensaboadas, e o Pai fala assim, por acaso não estou aqui cuidando? Faltou alguma vez? Uma vez, para vocês entenderem, a Ju estava grávida da Ana Júlia, e nós tínhamos uma motinha, uma CGzinha 82. A gente andava para lá e para cá, ela ficou grávida. Aí eu querendo comprar um carro, ia por aqui, não dava certo, ia lá uns conselhos furados e não sei o quê. Pai, qual carro eu posso comprar? Senhor, me mostra, pai. Já tinha ali um certo recurso, era limitado, mas, pai, me mostra qual é. Aí entra todo mundo, compra qual você quer. Você acha que Deus está preocupado? E aí quase você vai perdendo a identidade. Opa, peraí, eu sou filho, eu quero que o meu pai participe. Eu quero que o meu pai me mostre qual é o carro que não vai quebrar, qual é o carro que vai me ajudar.
que eu estou vendo só até aqui, mas o ano que vem ele sabe se esse carro vai ser bom, se não vai. Pai, me mostra qual é. Graças a Deus não perde a identidade. Mas não vinha. Não vinha, eu estou esperando. Um dia saí de casa, chegou, quem conhece ali a rotatória do Chimarrão, na Getúlio Vargas, eu subi, fui atravessar, a CGzinha freia o tambor, nem que eu quisesse que ela parasse. Se eu falar, para agora, ela fica 50 metros rodando e fala, já estou indo, estou parando. Juntar o freio com toda a sua força, mais 50 metros, ela fala, calma, estou parando já. O carro veio, subindo na Getúlio Vargas, eu falei, nossa, deu no meio. E a moça grávida atrás. Nessa época, todo mundo já falando, mas você precisa parar de andar com essa moça grávida aí, sua esposa está grávida, seu inconsequente, não pode ficar carregando uma moça grávida aí atrás, e irmãos, o dinheiro contadinho. Pai, o senhor quer que a gente vá de ônibus? Vai faltar aqui, tal. Não, monta aí, leva lá. Com paz no coração, não era mesquinharia, não. Com paz no coração. Pai, se precisar, nós vamos a pé. Não, monta aí, vai lá. O dia que esse carro subiu, ele veio em cima e eu não tinha o que fazer, não tinha freio, não tinha nada, eu só esperei o contato. E o contato não veio, glória a Deus. Eu passei mais bravo com Deus na moto. Está vendo, Senhor? Estou pedindo para o Senhor o carro, o dinheiro está lá, o Senhor não me mostra que carro que é. Agora, ó, quase que bate e acaba com tudo. Na hora, eu cheio de razão, o Espírito Santo falou assim, por acaso bateu? Assim, do nada. 180 graus, totalmente diferente, de frente comigo. Está cheio de razão? Toma. Por acaso bateu? Não parou aí não, que aí eu já estava com vergonha, já murchei a bolinha. Falei, não pai, peraí, calma. Falou assim, por acaso algum dia alguém bateu? Por acaso eu não estou guardando todos esses dias? Ou só porque está grávida você está preocupado? E os demais outros dias que você sempre andou, que eu sempre guardei? Resultado. Perdão, pai. Perdão, papai. Não tem pressa, quando o senhor falar, eu compro o carro. Cheio de razão. Querendo brigar com Deus. E aí Deus vem e fala assim, eu não estou cuidando? Você chega cheio de razão, porque o patrão está lá, porque a esposa brigou, porque o marido não sei o quê, porque o filho não sei o que lá. E aí você chega e o pai fala, por acaso não está assim, assado aí? Esse filho que você está falando aí não é aquele que você estava clamando, que você não podia ter, agora você tem? Está reclamando do quê aí mesmo? Esse marido aí não é aquele que tal, assim, assado? Isso aí é propósito. Isso aí eu estou tratando. Se eu estou usando você para amansar ele. Não está bom? Era melhor estar sozinho? Era melhor estar sozinho? Aí o Senhor já traz a gente para a realidade de novo. Falou, papai, desculpa. A gente se lembra que a gente é ramo, a gente é participante, tem um propósito em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Ramo frutífero. E qualquer ramo, a Bíblia continua dizendo, Jacó disse sobre ele, um ramo que está firme na fonte. Sabe o que é importante? Tem muita gente esperando a chuva cair. Eu vou lá trabalhar da melhor forma possível. E o patrão vai no final do dia vai falar, caramba, como você é bom, né? Tem gente esperando chover em cima dele de coisas externas. Imagina se Jacó fosse esperar alguém reconhecer alguma coisa, José. José ficou firme e dava fruto, porque ele sabia onde ele estava alicerçado. Estava alicerçado na fonte. Quem é a nossa fonte? O Senhor dos Exércitos. Se a gente se lembrar que o nosso sustento vem do Senhor, não é de reconhecimento humano, a gente para de ficar fazendo a nossa vida, às vezes até atrás de muitas atitudes aí, preocupado porque eu vou fazer aqui para não perder aquele cliente e tal. Se você se lembra quem é aquele que te sustenta, você se preocupa mais em buscar o Senhor. E enquanto até você dorme, Deus ordena bênçãos para a sua vida, amém? Deus é maravilhoso. O pai dele falando, José é um ramo frutífero que está ligado na fonte. Para de esperar agrado, reconhecimento de pessoas aqui da terra, gente. Tem gente que Deus travou todo mundo. Ninguém te vê passando, ninguém te dá um oi, ninguém reconhece nada do que você faz. Em casa não dá certo, no trabalho não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus está querendo que você lembre da sua identidade, que você tem que estar alicerçado nele. Quando o teu sustento vem dele, o resto você vai ver que é balela. Aí você celebra vitórias, independente das pessoas reconhecerem ou não. Porque às vezes nosso coração humano vai perdendo a identidade, a gente quer fazer para os outros. Eu vou lá pregar bonito para os irmãos falarem, ó, que pregação bonita. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar com o Pai como eu devo falar para que você entenda da melhor forma possível, como eu também entendi muitas vezes e continuo entendendo quando ouço outras pessoas. Às vezes você, numa palavra, conversando comigo, você nem sabe. Deus está te usando para falar comigo.
Eu tenho essa responsabilidade, mas às vezes vem, pastor, mas você precisa fazer assim, você precisa fazer assado, senão a igreja não fica, hein? A igreja vai embora, eu vou perdendo a minha identidade. Eu tenho que ser ramo frutífero ligado na fonte. Quem me sustenta, me hidrata, me deixa saudável é a fonte. E se eu não estiver bem, irmãos, eu posso falar as palavras mais macias para você, você está na roça. Se o pastor Vitor vier aqui pregar só para agradar a gente, nós estamos na roça. Perdemos um dia precioso que a gente podia aprender lições do Senhor. Então, nós temos que ir lembrar, e você também. Lembrar que você está aqui ligado na fonte, e você vai ser bênção para a nossa vida também. E bênçãos uns para os outros nós seremos. José era um ramo precioso, ligado na fonte. E ele também era ramo que corria por sobre os muros. Dá para você entender a imagem de muros ao redor de uma árvore? Querendo limitar, os ramos crescem e sobrepujam esse muro. Vai entregar fruto para lá. Quando as coisas e circunstâncias tentam trazer impedimento ao nosso redor, obstáculos para nos impedir de caminhar, o Senhor nos dá força e a gente, focado nele, sabendo a nossa identidade e o nosso propósito, a gente passa por cima do muro, atropela muro, derruba muro. Já viu alguma árvore com raiz grande trincar muro, derrubar? Já viu? É isso que nós precisamos ser. Tem muita gente chorando porque eu estou impedido por causa de tal situação, estou impedido por causa do governo. Você não está impedido por nada. O governo não é maior do que Deus na nossa vida, amém? Temos que saber escolher, irmãos. Saber escolher, conversar com o Senhor. Mas não são esses caras que ditam a última palavra sobre nós, não. Deus chamou um povo para fazer diferença, para os outros verem a gente firme. Agora, tem gente no trabalho que está olhando a gente o mais desesperado. O crente ali é o mais desesperado. Que vergonha. Deus olha e fala, meu pai mesmo, eu mesmo. Nós temos que ter a nossa identidade. Surgiu o muro aí? Estende, o ramo corre por cima e vai produzir fruto lá para trás. A hora que vê você fortalecido, entregando, esse muro vai rachar, vai cair por terra, amém? Seja o que for que esteja tentando te impedir, você vai entregar fruto além do muro, em nome de Jesus. Era o que José fazia. E os ataques? Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e odiaram. Tem alguém que te odeia? Tem alguém lançando dardo aí, além de Satanás? A Bíblia nos diz, a nossa luta não é contra a carne. Se você está olhando para alguém, mirando alguém, não mire mais. É Satanás querendo usar aquela pessoa. Essa semana eu falava para o pastor Vitor, o Senhor Jesus permitiu até que Judas estivesse na mesa da ceia, já sabia que ia trair ele. Imagina o Senhor Jesus olhando e falando, você não, Judas, você não pode. Esqueça, os flecheiros estavam lá, atacaram. Como é que estava a postura de José? O texto continua, seu arco porém susteve-se no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Se você quiser continuar de pé, fala, Senhor, estou mandando flechada aqui, e olhar para o Senhor, lembrar da sua identidade, meu irmão, eita, Deus vai te fortalecer, vai te fazer cada vez mais fiel a Ele, e nada vai te abalar, nada. É isso que o Senhor quer fazer comigo, com você, para você bradar, seja na área que você estiver precisando. Está precisando estudar, meu irmão? Vai prestar um concurso? Quantas vezes as pessoas vêm e falam, pastor, é poucas vagas. Você é o filho de Deus. Às vezes tem 5.000 inscritos, vai ver, tem só 50 servo de Deus. Deus quer fazer o quê? Ele tem filho privilegiado? Não. Mas tem filho que quer estar pertinho do pai. Ele falou, tem um presentinho aqui para você, filhão. Fora isso, a Bíblia diz que quem não se entregou para ele ainda não é nem filho, é criatura. Você está ali, meus irmãos, irmãos do céu, a gente fica indignado por ver cristão baixando a cabeça e se deixando ser confrontado, porque os ataques vieram, porque meu pai falava que eu não ia dar em nada, ei, aquele pai seu era um propósito, agora você está com outro pai aqui, você sabe sua identidade, marcha. Vai viver os seus sonhos, vai viver seus planos. Estou vendo gente aí comprando casa, estou vendo gente viajando, estou vendo gente tendo seus filhos felizes. Eu vou fazer também, porque eu sou filho de Deus e Ele me sustenta, e você vai viver mesmo. Um passinho de cada vez, porque o mesmo que está te dando essa receita aqui, também falou que não comprava carro sem falar com Deus, viu? Não é chegar na concessionária amanhã lá, não. Chegar lá querendo comprar casa, que você não vai ter condição de pagar. Olha, foge desses enroscos. Mas o pai direcionando, meus irmãos. José era tudo isso, e por isso ele sobreviveu contra todos os ataques. Os flecheiros armando, e ele nem ligando.
Consegue ver isso aí? Olha para a sua vida, vê quem está dando flechada aí e nem liga. Entrega para o pai e fala, pai, tem uma flecha armada aqui, ó. Tem gente querendo se defender e aí para de olhar para frente. E por se defender demais, outro dia eu falei aqui, casais com ciúme demais, entregando esse ciúme, cobrando um ao outro, acaba perdendo o cônjuge por ciúme excessivo. Alguém armou uma flecha e você se perdeu lá. Satanás só mostrou a flecha, nem soltou, porque Deus não ia deixar. Você se perdeu. Olha para o Deus do exército e fala, Senhor, meu casamento é teu, eu estou cuidando bem da minha esposa, eu tenho que fazer minha parte. Se eu estiver cuidando bem, eu vou dormir no travesseiro tranquilinho, ninguém vai me roubar ela. E se roubar mesmo assim? Deixa que vai, Deus abençoe. Livre-arbítrio chama. Você acha que Deus vai me deixar chorando muito? É claro que eu amo. Eu vou chorar uns par de anos, mas tá bom. Você acha que eu sou louco de falar que eu ia chorar 2 dias só? Tá ali olhando para mim, gente, me ajuda. Aí dela se fala que chora só 2 dias, misericórdia. Mas fique em paz. Porque às vezes o ciúme excessivo, e aí os vizinhos, tem gente que é perseguido, os vizinhos, e aí eu passei, o vizinho, nossa, pastor, bati o carro novo, mas foi o vizinho, a hora que eu cheguei ele estava olhando, eu falei, caramba, o cara é mais poderoso que Deus. Não, não é assim. Lógico que é, você está falando que é. Então armando flecha, você já está bravo. José, o pai dele falou, ó, os caras meteram flechada, ele não se abalou, o braço dele continuou, o arco dele continuou travado, braço forte, sustentado pelo Senhor. Identidade, você já viu que você tem. Agora, propósito, você precisa perguntar para o papai, qual é o nosso propósito? Um propósito que a gente tem genérico é também servir. Onde nós estivermos, trabalhar como para o Senhor, cuidar da esposa como para o Senhor, cuidar do marido, cuidar dos filhos, atuar na igreja, em todas as áreas. Mas cada um de nós aqui tem propósito de vida. Quando você descobre que tem um propósito, você sabe que é importante para a pessoa mais importante do universo. É o Deus Todo-Poderoso. Aí eu não vou te desapontar, sua esposa não te desaponta, o chefe não te desaponta, ninguém mais desaponta. Pode ficar magoado com alguém, mas você vai se lembrar que o seu propósito está na palma da mão dele. E ninguém mais vai ditar regra na sua vida, amém?